Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 12. O seu último capítulo são as conclusões do pregador, do Coelê, que depois de falar sobre vários aspectos a respeito da vida e do valor das coisas que são excelentes, conduzido pelo Espírito, ele chega a essas palavras conclusivas. Eclesiastes capítulo 12, a partir do verso 1, e ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens, outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já terem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderem falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te parecer o apetite, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Senhor, dê-nos alegria na Tua palavra, entendimento dela, para que através disso possamos viver a Tua vontade, e para que desta forma possamos honrar e glorificar o nome excelso do Senhor, em nome de Jesus, amém. As experiências que Deus concede a nós como igreja do Senhor Jesus, elas são tremendamente preciosas, porque quando nós falamos a respeito de experiência, nós estamos falando de fatos, de eventos, e nem sempre os eventos são aqueles que nós gostaríamos, mas são as propostas de Deus, e nelas há sabedoria. Um dos fatos que Deus nos dá a vivenciar no dia a dia é o fato de estarmos cada dia mais velhos, mais experientes, e cada dia mais próximos do caminhar rumo aos céus com o Senhor. Como temos vivido isso e aguardado isso? Como a graça de Deus tem nos qualificado cada dia mais a vivermos na esperança da intimidade eterna de Deus. Foi interessante essa semana, eu gostaria de usar essa palavra e não outra. Nós tivemos no único dia, como igreja, 2 momentos fúnebres. Um da irmã mais velha da nossa igreja, nossa irmã Sirarpe, e outro de o pai de um dos irmãos da nossa igreja, do irmão Jacó, seu pai Sebastião Coelho. Essas 2 pessoas, Deus os levou na velhice, experimentaram da bondade de Deus em suas vidas, e nós estivemos na presença do Senhor agradecendo pela vida, não pela vida que existiu, mas pela vida que existiu e existe, pela graça de Deus que continua sendo manifesta. E foi muito interessante, e foi muito glorioso tudo isso.
E eu comecei a pensar muito a respeito dessa matéria. Ao final do dia, eu fui ao segundo velório e ao segundo culto fúnebre, porque a família passaria a noite. E ao terminar isso, eu dei tchau para aquelas pessoas, porque eu deveria ir para um outro compromisso. E eu fui para um compromisso de um aniversário, de um membro da igreja que também já é idoso. E fomos agradecer a Deus pela sua vida. Enquanto estava em caminho, porque era numa outra cidade, e eu fiquei imaginando, Senhor, como pode isso? Como é que eu vou administrar isso na minha mente e no meu coração? E fiquei pensando muito sobre isso. Eu confesso a vocês que eu tinha uma mensagem preparada para mim, para trazer para vocês hoje, mas eu mudei, depois de tanto pensar. E eu me lembrei de uma mensagem que eu ouvi do Dr. John Stevenson, um batista, que faz exatamente a avaliação desse texto. E eu fui lá. E foi baseado nas suas ideias que eu chego agora na frente dos irmãos para analisar rapidamente esse texto. Sobre os ensinamentos que Deus nos traz para a vida cristã. O livro de Eclesiastes é um livro fantástico. Boa parte de nós não entende quase nada do que lê. Mas quando nós compreendemos o texto, ele nos dá uma riqueza da sabedoria de Deus, que é algo fabuloso, quase que inigualável. E o que nós encontramos aqui é a conclusão de um homem que chega à velhice e está analisando todos os aspectos da vida, e agora ele tem que falar de maneira definitiva a respeito daquilo que significa a graça de Deus para ele. E ele vai chegar a algumas conclusões nesse pequeno texto, nesses 8 versículos. Ele vai nos mostrar que nós precisamos nos lembrar do Senhor enquanto somos jovens. Ele vai dizer que nós devemos nos lembrar do Senhor antes que a velhice venha. Ele diz que nós devemos nos lembrar do Senhor enquanto nós estamos vivos. E devemos fazer a mesma coisa, porque tudo mais é vazio. E a expressão vazio é vaidade. Enquanto sou jovem, enquanto a velhice não vem, enquanto eu estou vivo, e porque não tem nada mais precioso, todo o resto é vazio, eu tenho que me lembrar do Senhor. A grande questão é, o que significa tudo isso? Quando nós olhamos para o texto de Eclesiastes, nós vamos ver uma sequência de afirmações desse homem tratado por Deus, um pecador, um homem que, apesar de ter recebido de Deus toda a sabedoria e ter demonstrado isso nos seus escritos, ele como um homem foi um pecador. Não pôde, na sua própria força, evitar o pecado. E Deus trata e conduz a mente desse homem na velhice a perceber todos os aspectos da sua vida. E tudo aquilo que se desviava de Deus, ele chamava de vaidade de vaidade. E ele dizia, e tudo que se distancia, que se afasta, que não se apega, que não depende de Deus, é algo vazio, é algo vaidoso. No capítulo 11, no verso 9, ele fala que o jovem, ele tem que se alegrar na sua juventude, e ele tem que ter prazer, se recrear no seu coração nos dias da sua mocidade. E ele diz, sabe, lembra, porque de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Está falando ao jovem no capítulo 11, verso 9, dessa forma. No verso 10 ele diz, afasta pois do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. O prazer não é a própria juventude. O prazer tem a ver com aquilo que ele diz no verso anterior. E agora chega no capítulo 12, verso 1, ele diz, jovem, lembra-te de que você é jovem, mas lembra-te também que você é do Criador. E lembre-te dele em todo momento da tua vida. Por quê? Ele diz, porque haverá de vir dias maus. Esse verso é uma
continuação, então, daquilo que o autor vem tratando nos textos anteriores. Sendo assim, o que nós podemos pensar a respeito disso? E principalmente uma palavra para nós que nos colocamos como jovens. E aqui vai uma consideração interessante, porque nós temos um grupo de terceira idade na nossa igreja e que são fantásticos. Eu sou apaixonado no trabalho e nessas pessoas. E ontem mesmo nós estávamos reunidos e nós brincávamos e conversávamos e sorrimos bastante, tiramos muitas fotos e foi divertido. E parecia que eram todos crianças, todos bastante jovens, e eu tenho certeza que eles se sentiram assim, eles se sentiram jovens, apesar de que alguns irmãos da igreja que estão na terceira idade, nós falamos, vamos para a terceira idade, ele diz, não, eu estou muito jovem. A grande questão é o que significa ser jovem. Sem sombra de dúvida, o autor está se referindo à quantidade de dias. Eu não tenho a menor dúvida de que ele está falando a respeito da quantidade de dias. Contudo, ser jovem é muito mais do que isso. Tem a ver com vigor, tem a ver com capacidades ainda existentes. Mas também, e principalmente nesse texto, tem a ver com os dias, porque quando os dias passam, haverá sempre algumas limitações existentes. Nós temos que nos lembrar, enquanto somos jovens, do Senhor, nos dias da nossa mocidade, lembrando que Ele é Criador. E talvez, creio eu, que o autor, ele tem aqui uma preocupação muito grande, de levar o jovem à compreensão de que ele não é autoexistente. Ele depende daquele que o criou para existir, e mais do que isso, ele depende do Criador para continuar existindo. E é por isso que ele diz no texto, lembra-te do teu Criador, lembra daquele que te dá existência e sustenta a sua existência. Você não é autoexistente. E se existe uma fase da vida que nós queremos viver na nossa própria força, e medir o nosso potencial, e usá-lo com toda a energia, é no período da mocidade. E nós tentamos prolongar essa sensação de força, de poder, de qualidade, de capacidade, o máximo possível. Alguns vão mais, outros vão menos. E aí nós fazemos esportes, às vezes esportes radicais, e nos sentimos bem, não tem problema nenhum nisso. Mas eu não posso sustentar a minha vida com essas coisas. E não posso entender que isso é o meu sustento. Eu sou criado e, consequentemente, eu sou dependente de Deus em todos os momentos da minha vida, e principalmente devo me lembrar disso no período da mocidade, porque é um período onde muitos se afastam da crença e da dependência a Deus. Ele joga para depois a vida e a intimidade com o Senhor. Ele se preocupa com muitas outras coisas e não com essa comunhão com Deus. Nós temos que nos lembrar do Senhor nos dias da nossa mocidade, porque assim nós vamos oferecer para Ele o vigor, as primícias do nosso vigor, e isso é maravilhoso. Mas as primícias passam, o vigor também. Não pense que você vai ter o vigor que você tem hoje para o resto da vida. Isso passa rápido. Talvez você não perceba isso agora, mas quando seu pai diz assim, nossa, passa tudo tão rápido, o seu avô diz isso para você, você fala assim, mas eu não estou vendo assim tão rápido. Você não consegue ter a noção, mas daqui a alguns dias você vai perceber isso. Conversando com a Kenise, na hora que a gente chegava, eu falando da beleza da neta, e ela contando das alegrias e da forma sábia da criança, desenvolta, e no final, na hora que ela estava indo embora, eu disse, aproveita, hein? Aproveita, porque loguinho a neném do colo já vai estar bem maior, e ela acabou de fazer 2 anos já. E é assim, lembrar de Deus na minha mocidade significa lembrar do Senhor nos dias das minhas primícias, do auge do meu vigor, do auge da minha capacidade de adorar a Deus e servir a Deus. E precisamos muito de ver isso acontecendo. Deus tem um propósito para a vida nossa.
Nós devemos nos lembrar do Senhor nos dias da nossa mocidade, porque pode ser tudo o que nós vamos ter na nossa existência. Queridos, não somos nós que medimos a nossa vida e nem sabemos o tamanho que ela tem. Ontem eu vi um pregador num culto e ele estava falando a respeito do tamanho da vida. E ele estava falando de quando nós nascemos e de quando nós morremos. Ele diz, tudo isso depende de Deus. É Ele que define se vamos existir, nascemos, e se vamos continuar. Ele diz, não tem a ver com idade, não tem a ver com o momento da vida, nem com o mundo que você criou ao seu redor, mas com um propósito de Deus que pode fazê-lo deixar de existir no momento só, no mundo dos homens. Eu tenho que lembrar do Senhor no período da minha mocidade, porque é o momento que eu estou vivendo aqui, e pode ser que depois não tenha mais esse privilégio, vou ter outro privilégio, mas hoje a mocidade é tudo que tem, e tudo que tem serve ao Senhor. Nós temos que nos lembrar do Senhor nos dias da nossa mocidade, porque isso formará um hábito para os dias da nossa velhice. O que nós somos hoje é a base daquilo que nós seremos amanhã. Essa é a grande verdade. E é por isso que nós pais somos orientados nas Sagradas Escrituras que devemos ensinar os nossos filhos, devemos ensinar profundamente, continuamente, sem parar os nossos filhos, porque tudo que eles aprendem, tudo que eles estão assimilando de verdadeiras coisas de Deus, são as bases daquilo que eles vão viver no futuro. E é muito mais do que um ensinamento formal, é um ensinamento que tem a ver já com prática da comunhão com Deus. Quando eu lembro do Senhor nos dias da minha mocidade, eu estou fundamentando uma vida adulta e uma velhice saudável e feliz, dependente de Deus, que honra a Deus em todas as coisas. Eu estou fortalecendo a minha vida no Senhor. Quando eu lembro, eu estou fazendo tudo isso. Sendo assim, nós devemos nos lembrar do Senhor nos dias da nossa mocidade, porque isso nos introduzirá nos dias da velhice. Tem um livro que o título dele é Aprendendo a Ser Velho. É a tradução livre do título em inglês, Aprendendo a Ser Velho. E boa parte de nós não pensa que isso é algo que deve acontecer, mas quando nós estamos investindo e colocando nosso coração no Senhor, e fazemos isso de maneira correta e bíblica, é exatamente isso que estamos fazendo. Nós estamos aprendendo a viver o período da maturidade. Nem sempre as pessoas fazem isso. Lembre-se do Senhor antes que a velhice venha. É a próxima afirmação aí do texto, no verso 1 ao verso 4. E o que nós percebemos é que Salomão, ele passa a descrever em detalhes a condição desses dias, que ele vai chamar de dias maus. Ele chama a velhice de dias maus. Tem um outro texto na Bíblia que fala dos dias maus. O apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz que ele tem que se preocupar muito com a sua vida espiritual e viver de maneira adequada, porque os dias são maus. E quando ele escreve aos Efésios, ele diz que nós devemos aprender a remir o tempo, administrar o tempo, porque os dias são maus. Não necessariamente a expressão está dizendo que é tudo ruim, mas existem dificuldades. Quando lá em Efésios diz, olha, administra bem porque os dias são maus, ele está se referindo à ansiedade da vida, das dificuldades da vida, do mundo onde a gente vive, que causa muita pressão sobre nós. Se a gente administra orientado por Deus, nós vamos viver melhor no dia difícil. A velhice não é essencialmente má, mas nela existem muitas dificuldades, sem sombra de dúvida. E não adianta ficar passando mel sobre a coisa e dizendo, não é bem assim.
E aí ele faz algumas argumentações aqui que são bem interessantes. Ele diz: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Ele diz: no dia em que tremerem os guardas da casa. O que significa isso? E se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já terem poucos, e se escurecerem os teus olhos na janela, e os teus lábios quais portas da rua se fecharem, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias filhas da música te diminuírem, diminuição da audição, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, porque você diminui, encurva, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e quando um pequeno gafanhoto nas suas costas for um peso. Tudo isso é alegoria. Tudo isso é alegoria. A mesma coisa que ele vai falar aqui a respeito da necessidade de nós lembrarmos do nosso Senhor enquanto ainda estamos vivos. Aquilo tudo que Salomão disse anteriormente tem a ver com realidades. Eu vou ficar mais fraco, minhas pernas vão ficar mais fracas, os moedores vão perder a sua capacidade, eu vou ficar um pouquinho mais surdinho, eu vou picar. Ele diz: olha, antes que tudo isso aconteça, você tenha limites. Ei, lembra do teu Criador. Mas lembra-te, acima de tudo, enquanto você está vivo. Antes que se rompa o fio de prata. E o fio de prata aqui é uma linguagem que tem a ver com aquilo que une a nossa alma e espírito ao corpo. Nossa alma que é o espírito ao corpo. Antes que se despedace o copo de ouro, nosso cérebro pare de funcionar. Antes que se quebre o cântaro junto à fonte, nosso coração pare de bater. Ou se desfaça a roda junto a poço, nossa circulação pare de funcionar bem. Tudo figura de linguagem. O que ele está dizendo é: todo tempo é tempo de lembrar do Criador e cuidar da nossa vida com Deus. Lembra-te do teu Criador enquanto você está vivo. Originalmente, nós somos criados do pó. A Escritura diz isso, que Deus nos fez do pó e deu-nos o sopro de vida. Ele diz que originalmente nós fomos criados do pó da terra, e nós vamos voltar à terra. E originalmente nós fomos criados por Deus, que soprou a vida, e nós vamos voltar a Deus. E eu tenho que me lembrar de tudo isso, enquanto estou vivo, e antes que a velhice me limite. E finalmente, ele diz: lembre-se do Senhor ou do seu Criador, porque tudo mais é nada. 3 lições. Primeira delas: você não está ficando mais jovem. Mas como assim? É fato. Apesar de boa parte de nós tentar correr atrás do prejuízo e tentar diminuir isso. Ontem eu fui pregar numa igreja que eu pastoreei há 25 anos atrás. E quando a gente reencontra pessoas, é muito bom. Eu gostei demais. Era um grupo interessante, um grupo grande. E nós estávamos ali e depois teve um jantar muito gostoso. Nós estávamos assentados e nos lembrando que na igreja tinha uma escola e tal, e aquela coisa toda. E nós começamos a lembrar de nomes de pessoas de que estavam ali, já não estavam mais, crianças que eram pequenas e agora estavam lá casadas e com filhos, e a idade vai passando. E aí a pessoa perguntou: você se lembra da fulana de tal? E daquela menininha, ela era muito amiga do meu filho, e nós estávamos planejando que no futuro eles iam ser marido e mulher. A gente pensava que eles iam namorar e tudo mais. Eu acho que boa parte da gente contou com isso.
Quando os nossos filhos eram crianças, depois se tornaram adolescentes, a gente falava, olha, e aí as mães se ajuntam, trocam figurinha, não é? Ei, minha sogrinha, ei, olha aqui, a sua sogra e tal, aquele negócio todo. Ela diz, eu até tenho uma foto dessa menina com meu filho. Eu disse, gente, será que ela não está sabendo? Você está falando da fulana de tal? Ele disse, querida, ela faleceu o ano passado. Eu disse, como assim? Jovem? Pois é. Bonita? Pois é, muito bonita. Mas ela não achou que estava tão bonita, por algum motivo, pelo desejo do coração dela, ela resolveu fazer uma cirurgia plástica. Uma semana depois ela estava morta. Mesmo que eu tente fazer as coisas serem melhores do que elas já são, ou reverter aquilo que é normal, não somos nós que vamos definir isso. Uma grande verdade é, eu e você estamos deixando de ficar jovens, e esse é um fato, e o texto está nos dizendo isso. Outra verdade que o texto nos traz é que Deus nos criou para sermos vazios sem Ele. Ou seja, sem Deus nós somos ocos, nós não temos significado, a nossa existência vai levar a algum lugar, mas esse lugar, quando comparado a Deus e a comunhão com Deus, a graça, a salvação e a vida eterna, aquilo que é sem Deus se perde, o valor vai lá para baixo, e é como se não fosse nada. Construo e não tenho nada. Edifico, faço, trabalho, convivo, gero, mas não é nada, porque o referencial de valor, o referencial de algo precioso é muito, muito, muito maior, e todas as outras coisas é como se fossem nada. Deus criou você e a mim, para que sem Ele nós fôssemos nada. E não é incomum nós vemos pessoas que são cheias de coisas, e de humanamente, cheio de coisas que poderia trazer toda a alegria para o seu coração, mas sem Deus, e elas chegam para você e dizem, eu não tenho nada, eu estou ansiosa, eu estou perdida. Essa pessoa fica totalmente sem rumo, sem alegria, e você simplesmente abre a Escritura e lê a Escritura sobre o valor do amor de Deus para com ela. Você lê a Escritura e mostra que Deus ama através de Cristo, ao ponto de perdoar pecados, e aquela coisa toda, e aquela pessoa que achava que não era nada, e não era mesmo, apesar de ter tudo humanamente falando, aquela pessoa agora diz, agora eu sei o que é riqueza, e Deus inunda o seu coração, e a riqueza toma conta da sua existência. Deus nos criou para sermos nada sem Ele. Por isso que quando Ele fala para o jovem, Ele diz, lembra do teu sustentador, do seu Criador. Você não é nada sozinho, você é dependente. E por último, agora é tempo de preparar para a eternidade. Não é amanhã. Nós preparamos para a eternidade desde que nascemos. Há 2 domingos atrás eu batizei 3 crianças, uma pela manhã e 2 à noite. Fantástico aquilo. O que é aquilo? É um sacramento, mas o que significa tudo aquilo? Significa a preocupação de Deus, que colocou um princípio para que os pais pudessem, através da fé que Deus lhe concedeu, estarem investindo na eternidade dos seus filhos, baseado não naquilo que os pais fazem, mas naquilo que Deus promete como pacto de bênção para hoje e eternamente. E é por isso que nós batizamos os nossos filhos e dizemos, nós nos comprometemos a ensinar, a ler a Bíblia com ele, a ajudá-lo no tempo certo, ele amando ao Senhor Jesus e tendo como Salvador, testemunhar Jesus como seu Salvador no devido tempo, nos seus próprios lábios.
Isso é a vida toda. Isso é para a glória de Deus, mas é para a nossa alegria também. Como temos vivido hoje o tempo que Deus nos deu, e temos nos preparado na graça de Deus para uma vida maior do que essa que estamos vivendo aqui, mas a eterna. Porque sem Deus, nada do que somos e do que temos vale. Mas com Deus, tudo é precioso. Para o autor de Eclesiastes, e creio ser Salomão, essa foi a sua conclusão gloriosa, porque Deus lhe deu entendimento do valor da nossa comunhão com Ele. Irmãos, é emocionante estar no momento de luto de um crente, e aí eu consigo compreender as palavras do próprio Salomão, dizendo que é muito melhor a casa do luto do que a casa da festa, porque na do luto a gente sabe a respeito do final, e o final é que importa, porque aponta para os verdadeiros valores. Louvado seja Deus, porque nós pudemos nessa semana, apesar da tristeza da não convivência com alguns queridos que foram para o Senhor, poder abrir os nossos lábios para dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, porque a tua graça foi e é eficaz, e as tuas promessas se cumprem sobre a vida daqueles que o Senhor resolveu amar salvificamente. Isso, apesar de trazer para nós uma certa dubiedade, duplicidade de sentimento, traz para nós acima de tudo uma convicção de que ser servo de Deus é maravilhoso. Creia no Senhor Jesus e viva hoje a sua mocidade como um cristão verdadeiro, porque haverá um tempo em que a plenitude das suas forças e das suas capacidades vão diminuir, mas ainda quando diminuírem, use sempre, porque todos os dias Deus está lhe dando o privilégio de preparar-se para a eternidade. Que seja assim, para o nosso bem, para a glória de Deus. Vamos orar.